Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório gerencial do CRE11, o que nem acreditas, aqui o relatório gerencial inicial aqui desse fundo, é um fundo novo. Então fica ligado até o final do vídeo aí para todas as informações sobre esse fundo. E bom, antes de mais nada, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos e também curta o vídeo aqui para ajudar na divulgação do canal, para ajudar a chegar em mais pessoas. E a gente inicia o relatório aqui com o objetivo do fundo. O objetivo do fundo aqui tem um portfólio dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, especialmente certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Esse fundo aqui no dia 31/5 tinha um patrimônio de 342 milhões de reais, pagou aqui R$ 1,43 por cota. A cota patrimonial estava em R$ 100,37 em 31/5 e o número de cotistas em 3.435. Bom, aqui o comentário do gestor. Então, o fundo encerrou sua primeira emissão de cotas no dia 7 de junho, totalizando uma captação de 360 milhões de reais, contando com a participação de 3.435 investidores. O início da negociação das cotas ocorreu hoje, aqui, dia 22 de junho. O que nem acreditas é um fundo imobiliário dedicado à aquisição de CRIs relacionados especialmente às operações de home equity, bem como outros tipos de recebíveis imobiliários pulverizados, por exemplo, financiamentos à aquisição de unidades residenciais, podendo também fazer investimentos em outros ativos financeiros como CRIs com outros lastros e LCIs, assim como investir em cotas de fundos imobiliários. Então, é um fundo bem diversificado aqui, apesar dele ter um certo foco principal aqui de home equity, tá? Então, é questão mais residencial mesmo, CRIs mais residenciais, tá? E outros tipos de recebíveis imobiliários, principalmente aí, de novo, em unidades residenciais. Bom, eles destacam aqui que o fundo já conta com uma alocação total de 90,3% do seu patrimônio e essa alocação já foi realizada em carteiras pulverizadas originadas pela Creditas. O volume investido nas carteiras é de 320 milhões de reais, os quais foram estruturados para fins de garantir remuneração em CRI sênior e mezanino. Como a gente pode ver na tabela aqui, então, os tipos de subordinação sênior e mezanino, certo? O volume aqui do sênior, 272 milhões de reais, no mezanino, 48 milhões de reais. A taxa do sênior, IPCA mais 7,84% e IPCA mais 9,51% no mezanino. Então, são CRIs baseados em carteiras de recebíveis de empréstimo de home equity, originadas pela Creditas. As carteiras que lastreiam CRIs são muito diversificadas, com LTV baixo, possuindo risco de crédito adequado. Então, para mais informações, a gente vai conferir aqui a seção o que é home equity do relatório, então fica ligado aí. Daqui a pouquinho a gente chega nessa seção. E aqui as garantias aqui, alienação fiduciária de imóveis e subordinação, e algumas informações mais básicas aqui sobre o fundo. Então, ele iniciou em janeiro de 2022, mas está sendo negociado em bolsa só agora, em junho, tá? A administradora é Intrag DTVM e a gestora é Quiné Investimentos, ambos do Grupo Itaú, tá? A taxa de administração é de 1,20% ao ano e não tem taxa de performance nesse fundo, como a maior parte dos fundos aqui da Quiné. Aqui a gente continua com o comentário do gestor. Então, eles informam que o caixa disponível no veículo já se encontra comprometido com novas operações que vão ser liquidadas em breve. Os dividendos referentes a maio aqui, cuja distribuição ocorreu no dia 13/6, foram de R$ 1,43 por cota e tem uma rentabilidade equivalente a 138% da taxa DI, isenta já de imposto de renda, considerando uma cota média de 100,64. Então, aqui eles continuam para uma melhor orientação dos investidores. Eles destacam que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente as variações do indexador IPCA referentes aos 2 meses anteriores à apuração de resultados. Então, por exemplo, os resultados apurados ao longo do mês de maio, a serem distribuídos aos investidores em junho, refletem aproximadamente a variação do IPCA referente ao mês de abril e março, tá? Então, a gente sempre tem que considerar esse tipo de coisa em CRIs, porque, às vezes, a gente tem um certo descasamento entre o mês que eles realmente recebem aqueles juros e o mês que eles apuram e o mês que eles distribuem. No caso aqui, março e abril foram os meses de referência, os resultados foram apurados ao longo do mês de maio e eles distribuíram
esses resultados aqui no mês de junho. Aqui eles continuam, vale ressaltar que o fundo conta com uma pulverização regional de renda de risco nas carteiras. Além disso, o fundo conta com proteção adequada contra eventuais perdas, dada a estrutura de subordinação e o baixo LTV dos contratos lastro, em torno de 40% aqui inicialmente. E, novamente, eles recomendam a seção, o que é Home Equity aqui, para a gente entender melhor como funcionam os contratos e os CRIs baseados nesses contratos. Então, vamos lá, finalmente aqui, o que é Home Equity, né? Então, Home Equity é uma modalidade de empréstimo para pessoas físicas em que o imóvel é dado como garantia do pagamento do financiamento. Devido à estrutura de garantias, o devedor desfruta de taxas de juros mais baixas e de prazos mais longos, enquanto que o credor se beneficia de um risco menor de perdas. Então, a gente tem aqui acreditas, certo? Eles têm para uma pessoa física aqui um pagamento, né, um empréstimo, na verdade, de até 20 anos indexado ao IPCA. A pessoa faz para acreditas pagamentos mensais de juros e amortização e, como garantia, essa pessoa dá um imóvel residencial aqui, um LTV médio de 40%. Só para lembrar, a gente já viu isso aqui em alguns outros vídeos, o LTV ele compreende o valor da dívida em relação ao valor do imóvel que está em garantia, tá? Então, quanto menor esse LTV, menor é o risco da operação que foi estruturada aí pela gestora ou pela securitizadora. Então, aqui como é que funciona o CRI de Home Equity, tá? Então, centenas de contratos de Home Equity, aí você tem a originação dos contratos, aqui feita pela Creditas, e aí a gente tem o papel aqui da securitizadora. O que a securitizadora faz? Ela compra esses créditos da Creditas e a Creditas cede a carteira de crédito de Home Equity para a securitizadora, certo? Essa securitizadora emite aqui os CRIs, tá? Então, a gente tem os CRIs emitidos aqui, em várias classes, várias categorias aqui, tá? Então, sênior, mezanino e júnior. Então, você tem um alinhamento econômico aqui via CRI júnior com Acreditas, tá? Acreditas investe aqui nesses CRIs. E aí, esses clientes aqui fazem pagamentos mensais, esses devedores fazem os pagamentos mensais, os CRIs recebem esse dinheiro e aí pagam de volta aqui, remuneram quem comprou os CRIs, no caso aqui, o Kinea Creditas Fundo Imobiliário. Então, parece um pouco confuso, mas você tem lá os contratos de Home Equity que a Creditas tem uma securitizadora que compra esses créditos, ela gera uns CRIs e aí o fundo compra esses CRIs e aí quando a securitizadora recebe esse pagamento mensal aqui dos devedores, ela remunera os CRIs, que no caso aqui diretamente o fundo imobiliário. Então, é basicamente assim que funcionam os fundos imobiliários de CRIs no geral, mas aqui nesse caso especificamente para a Home Equity. Se ficou alguma dúvida ainda, deixe seu comentário aqui, que a gente pode voltar a esse tipo de assunto mais para frente em um outro vídeo. Então, aqui só reforçando, então, os CRIs de Home Equity são títulos emitidos com lastro em um conjunto de diversos contratos de Home Equity. Então, Acreditas origina os diversos contratos, esses contratos são agrupados em uma carteira, que deve obedecer critérios de elegibilidade aqui previamente estabelecidos, e a equipe de gestão do fundo analisa essa elegibilidade da carteira, analisando o LTV, comprometimento de renda, taxa pactuada, localização das garantias, entre outros. Depois, esses contratos são cedidos aqui pela Creditas para uma securitizadora, que em seguida emite CRIs lastreados nesses créditos e distribui esses créditos como títulos negociáveis para os investidores. Os CRIs de Home Equity contam com uma estrutura de subordinação, onde o volume total da operação é dividido em séries sênior, mezanino e júnior. Nos CRIs da Creditas, a série júnior é adquirida pela Creditas, trazendo um alinhamento econômico da empresa com a operação. E uma vez emitido o CRI, os pagamentos mensais dos devedores da carteira são utilizados para pagar a remuneração e amortização dos CRIs, e em caso de inadimplência, as garantias podem ser executadas para a recuperação do valor do crédito. Bom, e aqui o resumo da carteira, então, os ativos aqui em CRI 90,3%, inflação mais é o indexador, o yield média de 8,11%, o yield médio curva aqui 8,09% e a duration 6,6 anos, com relação ao caixa aqui 9,7% do total do patrimônio do fundo. Aqui a alocação em fundos e CRIs, então 90,3%. Esses estão planejados desembolsos aqui de 30 milhões de reais em novos CRIs ainda nesse mês, em junho de 2022. Após essas aquisições, a alocação total do KCRE vai ser de 98,3% do patrimônio líquido,
Aqui as alocações por risco, tá? Então, mezanino 15%, sênior 85%, e aqui a alocação por indexador, Selic 1,7%, IPCA em estruturação, que é essa parte do caixa, 8%, e IPCA 90,3%. E como é que foi a rentabilidade do fundo? Mesmo antes de entrar em bolsa, ele já existia, né? Esse fundo existe aí desde janeiro. Então, aqui, em maio de 22, o dividendo de 1,43%, a taxa de 1,03%, a rentabilidade do fundo aqui 1,42%, o que dá uma taxa DI aqui de 138%, ou, se for considerar livre de imposto de renda aqui, né? Porque o CDB, por exemplo, tem um imposto de renda em cima, seria 162% essa taxa DI gross up. A gente vê que teve um aumento aqui, inclusive, com relação a fevereiro, 39%, março, 86%, abril, 149%, e agora alcançou 162% a taxa DI gross up. E aqui as carteiras de crédito do fundo, como é que elas se encontravam aí, né, no fim do mês de maio. Então, distribuição geográfica, a maior parte aqui em São Paulo, 57%, depois a gente tem Paraná, com 7,2%, Minas Gerais com 7,2% também, Rio com 6,1%, Santa Catarina 4,3% e os demais estados aqui da carteira 17,6%. Volume por LTV, o LTV média de 46,5%, mas a gente vê aqui de 0 a 20, 5,7%, de 20 a 40, 23,9%, 40 a 60, 45,8%, 60 a 65, 23,9% e 65 a 100, 0,6%. Lembrando, quanto menor, melhor. Então, a gente vê que a maior parte realmente está nesses três primeiros aqui volumes, tá? De 0 a 60%. Bom, e o índice de cobertura aqui da Sênior, 1,17, o Sênior mais mezanino, 1. Então, a cobertura da carteira é dada pela seguinte fórmula. Então, a gente tem o saldo devedor, que é o valor presente da carteira. O PDD é a provisão para devedores duvidosos, que é o saldo devedor de contratos inadimplentes descontados do valor de suas garantias. O caixa é o montante disponível em caixa após o pagamento dos CRIs, e aqui a gente tem o saldo dos CRIs. Então, essa é a fórmula aqui para calcular a cobertura da carteira. Com relação ao status da carteira, então, ativos 95%, são 1.377 créditos aqui na carteira, e quitados 5%. Como é que anda a inadimplência aqui? Então, adimplentes 99,52% e inadimplentes aqui 0,48%, e são considerados como inadimplentes apenas os créditos com mais de 90 dias de atraso, tá? Então, a gente tem um atraso médio aqui em maio de 3,6 dias, não é um atraso muito grande. Aqui vamos dar uma olhada no fluxo dos recebíveis. Então, o fluxo esperado aqui de 1,48 milhão, tá? E o fluxo recebido foi de 2,72 milhões aqui. Os créditos que compõem a carteira de recebíveis têm uma dinâmica recorrente de pré-pagamento, então, dessa forma, aceleram o recebimento de fluxo de caixa. O fluxo recebido é composto dos pagamentos ordinários efetivos, com vencimento no mês de referência, extraordinários, né, são pré-pagamento, e parcelas atrasadas de meses anteriores. Aqui o recebimento em maio foi 1,78 vezes o fluxo esperado. Aqui a carteira de ativos, então o fundo apresentava no final do mês de maio essa seguinte carteira de ativos aqui. Então a gente vê a subordinação, são 9 CRIs com subordinação sênior aqui, tá? Por percentual da carteira, a maior posição é 7,1, então é um fundo relativamente pulverizado, já é um fundo bem diversificado, apesar dele ter começado as suas operações hoje, basicamente, tá? Na bolsa, pelo menos, mas é um fundo que não está muito concentrado. Então, aqui a gente tem as subordinações sênior. Com relação às subordinações mezanino, a gente tem também aqui esses CRIs. Aqui os percentuais com relação à carteira do fundo são menores, tá? Como a gente pode ver, nenhum deles passa de 1,5%. E a gente tem o caixa aqui, 9,7%, lembrando que 8% disso já está compromissado aí com compras de novos CRIs. Então é isso por hoje. Esse foi um fundo novo que a gente viu aqui, um fundo bem recente, relatório fresquinho que saiu aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, considere deixar uma curtida aí para ajudar na divulgação do nosso canal. Também vou deixar um botão nessa tela final para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. E o último vídeo que a gente publicou aqui no canal, para você continuar assistindo esse tipo de conteúdo, caso seja do seu interesse. E bom, é isso por hoje. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!